Boa tarde a todos e a todas aqui presentes e àqueles que nos ouvem a partir de casa. Vamos dar início a uma nova sessão, ao novo episódio do Isla Talk. Gravado ao vivo na Biblioteca do Isla, este é um espaço informal dedicado à reflexão sobre temas pertinentes da nossa sociedade. Hoje temos à conversa o chefe Nuno Miguel, que nos vai falar sobre gestão e formação de recursos humanos, criar uma equipa sólida e motivada. O chefe Nuno Miguel nasceu na Póvoa de Varzim, no ano 1980, numa família de raízes africanas, retornados de Angola na sequência do 25 de abril de 1974. Iniciou o seu percurso profissional na hotelaria do ano de 1999, no Clube Méditerranée de Villars-sur-Rollon, na Suíça, espero ter dito corretamente, Sim. como empregado de manutenção e mais tarde como copeiro. Mas um chefe fez-lo apaixonar pela cozinha, o chefe Anton Maziman. Isso. Olá, chefe, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindos a Samuel. esta casa e esta família. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito o meu convite. É um gosto muito grande tê-lo cá. Conte-nos mais sobre a sua trajetória profissional. Como é que um técnico de manutenção se apaixona pela cozinha e se transforma num verdadeiro chefe? Olá, boa tarde a todos, aos aqui presentes e aos que estão virtualmente nesta conversa também. Obrigado pelo convite, é sempre um gosto para mim poder partilhar aquilo que para mim é o meu dia-a-dia, é a minha vida e poder chegar este testemunho a quem com isso se identifique e é na partilha que nós ganhamos todos. Como é que um empregado de manutenção se apaixona pela cozinha? Eu penso que a paixão já devia estar lá latente, só ainda não estava devidamente acordada. Acho que é algo que eu senti isso quando o meu percurso de escola foi no ensino geral, no ensino secundário, na área de humanidades. Fiz sempre o percurso seguido, desde a primária até ao 12º ano. Mas lá está, por isso é que hoje em dia se fala muito da orientação pedagógica, para que é que a gente deve seguir. Naquela altura ainda não havia muito, ainda estava a começar. E então eu cheguei ao final do 12º ano e não sabia bem o que é que queria da vida. Era aquilo que eu me sentia mais à vontade, as línguas, essa parte mais ligada às pessoas, às humanidades, não é? Uhum. Mas depois o que é facto é que acabei a escola e depois não havia nenhuma perspectiva de trabalho ou sequer daquilo que eu queria fazer. Também não me sentia inclinado para nenhuma formação superior a nível universitário e então fiquei ali um bocado sem saber o que havia de fazer. Depois surgiu uma oportunidade de uma empresa que abriu naquele ano, que era uma empresa importante na altura, que era a Siemens, que é uma empresa de semicondutores. Isto foi em 1998 e aquilo realmente pareceu ser algo interessante em que olha, vou apostar nisto, pode ser que... Então tive que fazer um curso de eletromecânica industrial na ANFEI, na Associação Nacional da Formação Eletrónica Industrial, que era para depois poder trabalhar na Siemens. O que é facto é que fiz e depois tive a minha primeira experiência de trabalho então na Siemens, uma fábrica de semicondutores, mas não é que eu não gostasse, mas eu acho que eu não me identifiquei com o ambiente de fábrica, de trabalhar numa fábrica, vestir uma farda todos os dias, fazer a mesma coisa todos os dias e não foi por nada, mas não é para mim isto. E então fiquei outra vez ali sem saber o que havia de fazer. E tinha um primo meu que trabalhava na hotelaria, então na Suíça. E foi ele que me disse que, olha, estás sem fazer nada, não queres vir experimentar aqui a hotelaria, trabalhar num hotel na Suíça? Eu disse, por que não? Não sei bem o que hei de fazer, então vou lá experimentar. Então vou para a Suíça, para o Clube Méditerranée, em Villars-sur-Rollon, e aí então que eu trabalho a primeira vez no hotel, mas na manutenção. Porquê? Porque a formação recente que eu tinha tido era em eletrónica industrial, ou seja, sabia mexer em lâmpadas, em circuitos elétricos e então adaptava-se perfeitamente àquilo que um técnico de manutenção faz num hotel, que é
mudar uma lâmpada que está fundida, ou uma porta que não fecha, ou coisas simples, não é? Quando era mais complicado, depois havia empresas especializadas para isso. Então trabalhei 6 meses na manutenção. 6 meses. E foi quando, ao trabalhar nesse hotel, ele era uma estância de ski, foi no final de 1999 e início dos anos 2000, quando eu faço, aquilo era uma estância de ski na montanha, e as estâncias de ski fecham, e depois é preciso fazer o fecho do hotel, todas as manutenções preventivas, então aconteceu um jantar de gala. Aquilo, o hotel era um palácio do século XVII, muito giro, muito bonito. E então adequava-se assim também a esses eventos de jantares temáticos. Naquele caso era um jantar com música clássica e com um chefe muito conhecido na altura. E que eu, como estava lá, eles precisavam de pessoas para ajudar no evento e perguntaram se eu podia ajudar. Eu disse, sim, porque não? Então aí é que eu entro, realmente já tinha entrado noutras cozinhas, não é? Mas nunca tinha entrado numa cozinha a funcionar naquele registro em que a gente entrava e aquilo parecia um bailado, parecia em que estava tudo organizado, as coisas todos de jaleca branca, uma ordem, uma imagem que hoje ainda guardo na minha cabeça, de pratos lindíssimos a saírem, os empregados de mesa eram talvez uns 40, porque aquilo era um jantar para 200 e tal, 300 pessoas. Entravam um a um na cozinha, cada um pegava no seu prato, e cada prato era rigorosamente escrutinado à saída. E eu olhei para aquilo e disse, eu nunca tinha visto esta arte por esta perspectiva. E aquilo entrou em mim, eu gostei, e foi aí que eu disse, eu gostava de fazer isto um dia. E depois? Depois, é claro que aquilo ficou-me na cabeça, não é? Entretanto, acabou a época de trabalho lá nesse hotel, e aquilo veio comigo na cabeça, sempre a trabalhar. Eu disse, eu tenho mesmo que ir para a cozinha, porque acho que me sinto motivado, acho que senti um bichinho aqui dentro a mexer e a dizer assim, eu via-me a fazer isto para o resto da minha vida. Não é? Mesmo não sabendo fazer, a gente quando sente que é aquilo, a gente diz assim, eu era capaz de fazer isto. E foi isso que me motivou. Só que para passar daí para realmente fazer aquilo, às vezes temos que fazer aquilo que na gíria muitas vezes dizemos, é preciso dar 2 passos atrás para dar um à frente, não é? Então qual foi a minha porta de entrada na cozinha? Eu não tinha formação em hotelaria, em artes culinárias, então fui trabalhar na Copa. Arranjei um ou outro hotel, passado eu voltei para Portugal, mas depois arranjei outro hotel lá para trabalhar, que me deram trabalho na Copa, e então ali fiquei desde o ano 2000 até mais ou menos 2002 a trabalhar na Copa. E foi realmente aí que eu comecei a perceber como é que funciona uma cozinha a sério. E embora eu tivesse sempre aquela motivação dentro de mim, e estava em contacto, mas depois o facto de não termos uma formação de base, não termos as bases, digamos assim, daquilo que é o corte dos legumes, os caldos, como todas as profissões, não nos permite dar o salto de uma forma tão produtiva e tão eficiente e chegar aonde nós queremos chegar. Então foi aí que eu percebi e disse, eu para ir mais além eu tenho que me formar. E então comecei o meu curso de cozinha depois de ter trabalhado na manutenção, depois de ter trabalhado 2 anos na Copa, mas o que eu queria realmente era a cozinha. E então voltei para Portugal e fiz o meu curso numa escola de cozinha, um curso tecnológico de 3 anos, foi na EPRAMI em Monção, e onde eu então formei-me e tive acesso aos primeiros estágios, na Casa da Calçada, o primeiro, já com um hotel com um restaurante com uma estrela Michelin. Isto porque eu sempre, durante o curso,
mostrei-me sempre um aluno muito interessado e que tinha mesmo vontade e então pude ter acesso a bons estágios e depois no último ano aqui no Sheraton, no Porto. E claro, eu estou a contar isto numa versão abreviada, mas dá para perceber que este percurso tem que ser feito se nós queremos chegar mais além. É claro que há cozinheiros autodidatas e que também chegam lá, mas claro que é sempre uma segurança maior termos um curso. E depois, desde o momento em que entrei no mundo profissional, já com a devida formação, já tudo começou a encaixar. Já estava tudo devidamente alinhado. Sim. É curioso, chefe, que enquanto nós preparávamos os dois este podcast, disse-me que, independentemente da função, nós somos pessoas, trabalhamos com e para pessoas. Sei que atualmente está a constituir uma nova equipa, ainda falávamos há bocadinho sobre isso. O que é mais importante para si encontrar num elemento que está a recrutar esta nova equipa? Qual é o ingrediente secreto que esta pessoa precisa ter para ela entrar na sua equipa? Eu sinto que neste momento, também já com alguns anos que tenho nesta área, eu já consigo fazer uma equipa de muitas pessoas que conheço já, que já vêm comigo de outros projetos e então torna o processo seletivo mais fácil. Porque mais de metade da equipa que eu estou a formar agora são pessoas que eu já conheci, que já trabalhei noutros sítios, então essa avaliação já está feita. Mas já tive em outros projetos antes em que era um bocado mais às escuras, então o processo de seleção era mais não era tão evidente, não é? Então tinha que arriscar mais. Mas é engraçado que eu consegui agora encontrar entre esses dois momentos daquilo que foi um processo de recrutamento há uns anos atrás, quando eu não conhecia tanta gente, e hoje em dia em que eu já tenho mais de metade da equipa formada, mas mesmo assim ainda vou contratar algumas pessoas, mas já me permite ter um olho mais clínico e mais apurado para aquelas pessoas que eu não conheço. E há uma coisa que eu consigo reconhecer que é muito importante, e se calhar eu faço isto um bocado à minha imagem, que é, claro, eu tenho que verificar as competências dos candidatos no currículo, nos sítios por onde passaram, na consistência da entrevista, mas há uma coisa que é fundamental, que é a paixão, que é aquela chama que eles me transmitem. Eu tive uma outra pessoa que me transmitiu e, claro, aliando isso ao perfil e à experiência e à entrevista, isso tudo quando se junta, nós achamos que temos ali o candidato que nós queremos, não é? Mas eu acho que o game changer, realmente o fator X, que diz assim, esta pessoa tem ganas, tem vontade, tem paixão, isso é um fator de desempate muito forte. Muito bem. E quando está a formar esta equipa, passa-lhes também o seu know-how? Como é que vai-lhe passando aquilo que gosta? Porque a seguir vamos falar de outra coisa que há pouco falava, que era a composição da sua cozinha. Sim. É assim, eu parto de um princípio que há coisas que se ensinam e há coisas que não se ensinam. Por exemplo, caráter não se ensina. Ou temos ou não temos. Exatamente. E daí a importância das relações humanas e quando digo caráter, digo atitude, digo coisas muito relacionadas com o ser humano. E depois há coisas que são técnicas e que são receitas e que dependendo há pessoas que sabem muito, que têm muito conteúdo, que já trazem muita bagagem. Eu próprio aprendo muito das minhas equipas e tenho essa capacidade de aprender com eles e deixo eles importarem o seu conhecimento para o seio da equipa. E também tenho também a minha bagagem, que é o que me permite construir cartas e fazer propostas gastronómicas baseado na minha experiência e de propor. É claro que quando existe um chefe, as atenções estão mais centradas no chefe e cabe ao chefe dar a proposta, dar o mote, dar o conceito, mas isso não impede que a gente possa beber também um bocado daquilo que as nossas equipas têm para nos dar. E depois, mas esta parte técnica
ou fazer um caldo, ou fazer uma sopa, ou fazer um molho, são coisas que se ensinam, não é? Mas a gente só consegue ensinar se a atitude certa estiver lá, de quem está lá para recepcionar essa aprendizagem. Eu próprio, ao dar a minha disponibilidade de aprender, estou a mostrar a quem está na minha equipa que também tem que ter essa disponibilidade. É o liderar por exemplo, digamos assim, não é? Uma coisa que eu faço muito, que eu faço sempre. Eu, quando entro na cozinha, eu vou cumprimentar todas as pessoas que estão lá, da A a Z, quem estiver lá, olá, bom dia, tudo bem? E quando me vou embora, obrigado pelo teu trabalho e até amanhã. E acho que isto reforça a parte humana, a parte de que as pessoas sabem que têm sempre uma porta aberta para comigo, mas também e as pessoas sentem-se respeitadas, sentem-se... Eu até depois posso não falar para elas o dia todo e ando a fazer outras coisas e até posso não as ver mais durante o dia, e depois há aqueles momentos de mais tensão na cozinha em que a gente está ali num ambiente mais de serviço, que vai, sai isto, olha aquilo, entra uma mesa a 10, conversa, sai, e a gente fala assim de uma forma... Mas depois no fim, como existe aquela ponte de bem receber e de bem despedir, dizer assim, o chefe falou assim mais duro, mas tem consistência nesta ponte humana de olá, bom dia, como estás? Obrigado pelo teu trabalho. E isto abre depois portas a muita coisa. Mas falou uma coisa, ainda há bocadinho tornou a frisar, quando preparávamos também este podcast, eu não lhe vou negar que me chocou. Que foi, e desculpe se calhar utilizar esta palavra, eu já sei que sabe o que é que eu estou a referir, é que o ambiente que reina na sua cozinha em hora de ponta, estou em crer que todos devem estar aqui a imaginar que é bater pratos, gritar, colheres a bater nos pratos, no fundo alguém a gritar pela comida, sai a mesa 10, sai a mesa 15, como disse há bocadinho o que houver, mas no fundo falou num silêncio ensurdecedor onde apenas só uma pessoa tem direito a falar. Sim. Chefe, como é que consegue fazer uma coisa destas? Isto, vamos lá ver uma coisa. É um ambiente tenso, sobretudo durante o serviço e quando há clientes sentados na mesa à espera para serem servidos e as coisas têm que sair bem. Pode criar ambientes mais tensos ou menos tensos. E uma maneira de controlar essa tensão é não haver toda a gente a falar e ainda destabilizar mais, não é? Porque o ambiente já é tenso por si. Okay. E se houver muitas pessoas a falar, ainda pior. E então tem que haver quase como um maestro que está a conduzir uma orquestra. Exatamente. Não é? E toda a gente tem que seguir o maestro. E o maestro não tem que ser necessariamente eu. Pode acontecer que eu esteja ali naquele dia e esteja num papel que não do maestro. E eu também tenho que seguir o maestro. Não é? Uhum. Ou seja, e quem é o maestro? É a pessoa que está na frente do serviço, da cozinha, normalmente na roda, que está a ler os pedidos e em que, quando eu disse ninguém fala, não. Quando essa pessoa está a falar, aí é que tem que haver silêncio total. Porquê? Porque temos que estar todos focados na mensagem. Para toda a gente captar a mensagem. É claro que depois, se ele não estiver a falar, há conversas paralelas. Olha, passa meio sal, olha, passa meia pimenta. Mas há uma regra muito importante, quando a pessoa que está na roda, o chefe do serviço, está a falar ou para dentro da cozinha ou está a falar para a equipa de sala que faz a continuação do serviço, normalmente vêm com informações importantes do cliente, a dizer, olha, o cliente é alérgico ao glúten, tens que ter atenção a isto, ou o cliente quer o bife mal passado ou bem passado. Aí são aqueles momentos de comunicação muito importantes em que eu aí sou bastante vincado e disse, atenção, quando eu estou a falar, se for eu o maestro, ou quando a pessoa que está na roda está a falar, ninguém fala, para tudo. E depois, normalmente, é quando cantamos o pedido e dizer atenção, entra! Há sempre uma chamada de atenção, como quem? E aí toda a gente para e escuta e depois continua. Esses são os momentos-chave, são, digamos, os touch points, os momentos de contacto com aquilo que é de mais importante naquela altura, que é informação de qualidade, que tem que ser, convém só falar uma vez, que é para não cansar, e convém ouvir logo à primeira.
é um bocado aí que eu digo que o ambiente é tenso, porque tem que haver respeito pelaquela voz de comando. Porque se não respeitamos aquela voz de comando, o serviço vai à vida. Depois cada um começa a... Eu não ouvi, e depois quando... Vamos então à mesa, sai um peixe, uma carne, um vegetariano. Eu não ouvi o vegetariano. Opa, e agora? Tem aqui o peixe pronto, como é que vamos fazer? Por isso é que é importante toda a gente ouvir, parar e depois continuar. Trabalha isso com a sua equipa, chefe? Porque, no fundo, cada um sabe qual é o momento que vai entrar em cena. Há Sim. bocadinho falava no bailado ou na orquestra. Sim. Ao bater a sua batuta, como é que eles sabem que têm que entrar em cena? É assim, os que já estão comigo há mais tempo já sabem. Claro. E depois acabam por passar isso aos outros. Mas no fundo é quase como seguir as regras, não é? E eles ao ouvirem à primeira vez e à segunda vez, a dizer assim, atenção, eu estou a falar, agora silêncio. Uhum. Isto é passado de uma forma muito natural e muito Portanto, muito aquilo direta, que vemos não lá é? em casa Hell's Kitchen e assim a gente pode esquecer. Sim, não é tão... Acontecem situações dessas, às vezes de pessoas que têm diferenças de opinião e acontece, não vou dizer que não acontece. Agora, elas têm que ser tratadas de acordo com aquilo que depois nós vamos querer ter na nossa cozinha e na nossa equipa, que é chamar as pessoas à parte e resolver à parte. E ouvir uma parte, ouvir a outra parte, ouvir as duas e seguir. Eu normalmente não dou razão a ninguém quando isso acontece. Digo sempre que tiveram os dois mal. Mas houve sempre os dois. Mas ouço sempre os dois lados. Mas isso acontece, tem que ser gerido e o ideal é não deixar escalar essas situações, porque dizer assim, atenção, agora não é hora de discutir, é hora de trabalhar, no final discutimos. É uma gestão do conflito que é priorizar aquilo que é mais importante no momento, não é? Mas não tirando a importância ao assunto e dizer assim, não, este assunto fica aqui, vamos resolvê-lo mais à frente. Mas é importante resolvê-los, porque se deixarmos para o dia a seguir... A coisa fica complicada. É. Que conselhos, que estratégias poderia dar a gestores de equipas de várias áreas que aqui estão, que nos estão a ouvir a partir de casa, para conseguir manter a sua equipa motivada, comprometida? Hoje em dia utiliza-se um termo que eu não gosto de dizer, mas o engagement, não é? Sim. Em português agora usam-se o engajada, mas o comprometimento que existe, como é que o chefe consegue? Que conselhos é que nos poderia dar? Assim, eu acho que sobretudo é criar um sentimento de pertença. E como é que isso acontece? É manter as pessoas informadas do que está a acontecer na nossa empresa, ser claro nos objetivos e dizer assim, olha, hoje temos um serviço para 100 pessoas, a entrada é um creme de alho francês, os elementos que levam são estes, fazer um prato de exemplo, dizer isto leva a isto, atribuir as responsabilidades devidamente antes de acontecer, assim, tu ficas responsável pelo creme, tu ficas responsável pela erva aromática, e isto vai acontecer assim. Uhum. E nos outros pratos, sucessivamente, tu ficas responsável pelo peixe, tu ficas responsável pelo molho, tu ficas responsável pelos legumes. E tu é que metes, E depois fazer um teste antes, ou seja, é passar informação de qualidade, é fazer uma boa pré-preparação, uma das coisas mais importantes, e se calhar já ouviram no Masterchef muitas vezes, que é a mise en place, que é a pré-preparação de tudo o que vai acontecer no serviço e estar tudo no seu lugar, que é para depois a coisa fluir. É também... Isto já, extra-serviço, já tem mais a ver com a gestão pessoal e eu vejo muitas vezes coisas a não correrem tão bem por falta de gerir bem as expectativas das pessoas. Sim. Isto já estou aqui a falar mais num plano de carreira. Isto começa logo nas contratações, quando estamos a contratar para uma equipa. Nós temos que ser bem claros, dizer assim, a equipa vai ser constituída por
X cozinheiros de segunda, X cozinheiros de primeira, X subchefes, este é o chefe, este é o copeiro, tu vais ser o cozinheiro de segunda porque acho que o teu perfil se adapta a isto que eu quero, porque senão os segundas querem ser primeiras, os primeiras querem ser chefes, então as pessoas têm que perceber o porquê que estão ali e qual é o papel que desempenham na equipa e que as responsabilidades que têm se adequam à categoria que têm. Sim, porque na cozinha a cozinha tem uma hierarquia ainda muito vincada. Um bocado vincada e um bocadinho militarizada, digamos assim, não é bem como aos militares, mas aos segundas, os primeiros, aos subchefes, aos cozinheiros principais, ao chefe de cozinha, ao chefe executivo, ao copeiro. Então há ali muitas, e cada categoria tem as suas responsabilidades, e então isto tem que ser muito bem claro. E depois, uma coisa que acontece muitas vezes é chefes prometerem coisas que não podem dar. E sobretudo numa organização que não depende, que muitas das coisas que a gente está a oferecer não depende de nós, não sai de nós. Nós temos uma administração por cima, temos muitas vezes patrões ou administrações, temos, em primeiro lugar, temos uma diretora de recursos humanos e uma diretora geral, no meu caso agora. E depois existe uma administração. E nós temos que ser muito, muito corretos a abordar. Nós somos responsáveis por esta parte de trazer as pessoas para a nossa equipa, mas temos que explicar bem o papel deles na equipa e o que é que a empresa tem para lhes oferecer. Não é? Então tu vens para aqui, para a minha equipa, vais ser cozinheiro de primeira, as tuas responsabilidades são estas, e eu não gosto depois de prometer mais do que aquilo que posso. Mas eles perguntam-lhe com frequência, mas eu posso chegar ao seu lugar? E eu digo sempre que sim. O chefe dizia-me, primeiro, que não tinha medo que os seus colegas quisessem o seu lugar, e que dizia que, para além da sua equipa, o chefe também depende muito dos outros e muito de quem trabalha consigo e muito do que os outros também lhe dão. Isso passa muito para a sua liderança. Sim. Aliás, eu considero que o meu trabalho está feito quando eu não fizer falta. Porque quer dizer que criei uma equipa que pode funcionar sem eu lá estar. Ou seja, é claro que na posição em que eu estou, passa quase tudo por mim. Na fase onde eu estou agora, claro. Aliás, só eu é que lá estou. Passa quase tudo por mim. Mas a minha ideia, depois, ao construir uma equipa, é dar responsabilidades a cada um dos membros da equipa. E, por exemplo, a pessoa mais diretamente impactada é logo o subchefe, que é a pessoa que eu vou pôr a par de tudo aquilo que eu faço, ou seja, encomendas, relações com fornecedores, decisões estratégicas com a equipa. Eu tomo-as sempre em conhecimento com ele, porque, por exemplo, eu vou de férias, ou não sou infalível, tenho um problema de saúde e não posso lá estar. O hotel vai parar? Não pode parar. Não dá jeito. Não pode parar. As coisas têm que continuar. É claro que isto não se faz de um dia para o outro, mas é para isso que eu trabalho. É para... Eu, quando estou em casa, nos meus dias de folga, o meu telefone não toca a dizer assim: temos aqui um problema. Então, e qual é o problema? Olha, não há laranjas. Então, se não há laranjas, vocês têm que... Devia ter sido planeado. Devia ter sido planeado. Temos que arranjar laranjas. Como é que vamos arranjar laranjas? Vamos falar com o economato. Mas é fim de semana. Então, vamos ter que pedir alguém para ir ao supermercado, levar o número de contribuinte, pedir uma fatura, mas isto não pode acontecer. Lá está. São estes pequenos pormenores. Um cliente está a reclamar, é preciso ir à mesa, falar com ele. Não é? É preciso incutir aos poucos estas pequenas responsabilidades que à partida são do chefe, mas aos poucos passá-las para a equipa de baixo. Por exemplo, as encomendas. As encomendas sou eu que as faço no computador. É claro que numa fase inicial, as encomendas é uma parte muito importante da vida de uma cozinha. Exatamente. Porque nós temos que ter o produto para trabalhar,
para não faltar na mesa do cliente. E depois também as encomendas têm que ser jogadas de acordo com a quantidade de serviço que temos e menus especiais e então, claro que isso passa por mim. Sou eu que faço os menus, sou eu que faço as receitas, sou eu que sei quais são os ingredientes que são necessários a isso. Mas depois, no dia-a-dia, tem que haver uma responsabilização de cada um, em que cada chefe que trabalha, por exemplo, o chefe que trabalha na secção dos legumes, tem que ser responsável por encomendar os produtos que ele utiliza. O chefe que trabalha com as carnes e os peixes, antes de acabar o peixe, tem que ser ele a pedir o peixe. Então eles devem essa responsabilidade a mim, de me pedir. Eu tenho que juntar tudo e pedir ao economato, mas eles têm que fazer chegar a mim as suas faltas. E é um bocado aí que depois eles começam a construir como os futuros chefes, não é? Claro. De ser responsáveis pelo primeiro metro quadrado, depois ir alargando os metros quadrados até serem responsáveis da cozinha toda. E acho que eles também se sentem... eu acho que isso também é uma maneira de sentir as pessoas, de fazer integrar as pessoas e sentir que elas fazem parte do projeto e dizer assim, eu também sou importante aqui porque as coisas correram bem porque eu também fiz o meu planeamento bem, não é? Isso é espetacular e mostra muito daquilo que o chefe é, mas ser líder também é por vezes ser a pessoa que dá, tal e qual como está a dizer, mas também às vezes é aquele que tem que tomar decisões às vezes mais drásticas. E sei que passou por um mau bocado quando falamos na pandemia. Quer partilhar um bocadinho connosco, Sim, chefe? sim. A pandemia foi uma fase única. Não me lembro de ter tido... não houve experiências... Até porque também estava numa fase de abertura e de contratação e até houve ali pessoas que eu tinha contratado há pouquíssimo tempo, ainda estavam no período de experiência e em que depois aconteceu a pandemia e sobretudo a área da hotelaria foi muito afetada e houve layoffs, houve despedimentos e aquelas primeiras decisões que tivemos que tomar foram logo aquelas pessoas que estavam no período experimental. Claro, e depois aliada àquela época, ninguém sabia bem o que é que estava a acontecer naquela altura, ninguém sabia o que era aquilo, então acho que o medo também acabou por tomar conta de muitas coisas que estavam a acontecer. Mas lá está, as informações também vinham assim aos poucos e aquilo que as administrações pediam era dizer assim, vamos ter que mandar pessoas embora. E depois éramos nós, não fui só eu, não é? Havia outros chefes de departamento no hotel em que tivemos que ter ali muitas situações de dizer assim, olha, não vais poder ficar contigo e às vezes situações difíceis de gerir, de vidas muito difíceis às vezes mas tinha que ser feito, embora a muito custo. Agora olhando para trás, mas na altura foi duro. Mas sei que depois, mais tarde, que acabou por chamar alguns que, sim, infelizmente, tomaram... Foi obrigado a tomar decisões não tão boas na altura, não é? Sim, depois, na altura, depois daquilo, fomos mandando pessoas embora, depois alguns até à medida que o contrato ia acabando, não iam renovando, e foram tempos estranhos. Mas depois felizmente deu a volta e ainda consegui chamar alguns daqueles que tinha mandado embora e depois houve o retorno e depois é engraçado que depois as pessoas acabaram por perceber e foram ligações que ficaram, dizer assim, ele veio-me buscar outra vez. Mas sim, esperemos que sejam coisas que não se repitam. E falemos de coisas boas, não é? E falemos de coisas boas. Mas é preciso fazer essa gestão também das adversidades. Mas é da mesma maneira que a gente gera para o bem, gera para o mal. Que é ser correto, transparente e a base de uma boa comunicação. Ser verdadeiro e dizer assim, olha, por muito que me custe, a realidade é esta. Eu não posso ficar contigo. E às vezes não vale a pena inventar histórias de porque isto, porque aquilo, e alocar as culpas a isto ou aquilo.
Às vezes é ir direto ao assunto e dizer assim, olha, isto vai ter que acontecer e não depende de mim, mas dar o nosso comprometimento e dizer assim, mas assim que eu puder, Quem sabe? eu vou-te abrir a porta outra vez. E infelizmente isso aconteceu. Muito bem. Chefe, mas como dizia, vamos falar de coisas boas. Sim. E onde é que encontra a sua inspiração para criar os pratos? Costuma partilhar com a equipa? Conte-nos tudo. Sim, muita da inspiração que nós temos é um misto do nosso gosto pessoal, da cultura onde vivemos. Eu tenho muitas influências da cozinha portuguesa, da cozinha local, daqui da zona norte, de onde nós vivemos, sobretudo na escolha do produto, não é? Eu tenho tendência a utilizar muito o polvo, como aqui no Minho, no Douro, come-se muito o bacalhau, que é algo muito português. Portanto, é algo que está muito presente aqui logo na minha cultura gastronómica, não é? É por afinidade, é cultural, não é? Mas depois também vou beber as experiências que tive ao trabalhar com outros chefes, em viagens que fiz, de coisas que provei e que eu gostei disto, ou gostei desta técnica. Por exemplo, eu gosto muito de uma coisa que é Spätzle, que é uma coisa que é da Suíça e da Alemanha, e aquilo basicamente é uma massa fresca, mas é algo que eu às vezes consigo casar com algo da nossa gastronomia. Por exemplo, uma bochecha de porco preto, que é algo muito típico alentejano, mas como o Spätzle é adequado, por exemplo, a carnes estufadas com molho. Às vezes a gente faz assim uma brincadeira de uma coisa que vem da Áustria com uma coisa que vem do Alentejo e depois liga bem, não é? Pronto, isto é um exemplo. Mas pronto, é um bocado este o processo de criação, não é? Tem muito a ver. Mas envolve às vezes também a equipa. Sempre. Aliás, quando nós vamos abordar uma carta, a carta nunca é apresentada na sua versão final à equipa. A carta é sempre apresentada numa versão de projeto, dizemos assim, olha, eu tenho esta ideia, o que é que vocês acham? Tem alguma... Peço-vos a opinião e logo automaticamente ao pedir a opinião as ideias começam a fluir e eles, chefe, olha, uma vez fiz assim e tal. E eu digo logo, então experimenta, mostra-me. Não lhes corto as pernas, digo, vamos, então põe isso em prática, mostra-me. E depois, claro, depois... Deve ser uma combinação de sabores. Sim, e depois alguns venham com as suas ideias e põem, experimentam e dão-me a provar. Eu também, quando faço, dou-lhes a provar a ele e pergunto o que é que achas, está bom assim? E depois, quando a equipa está a rolar, este processo é diário. Porque, por exemplo, nós trabalhamos com menus executivos, menus do dia, em que eu dou um bocado de liberdade à equipa para dizer assim, ok, este menu tem que haver aqui criatividade, tem que haver aqui criação, todas as semanas é diferente, podem trazer ideias e experimentem e deem-me a provar. E surge sempre alguma coisa nova. E depois pomos à prova no menu e quando a aprovação é consistente, aí a gente começa a olhar e dizer assim, olha, isto pode ser uma coisa boa para pôr na próxima carta. Por exemplo, olha, aconteceu aqui atrasado, até foi a equipa que deu essa ideia, quando eu estava no Porto Bem Flores, que os rapazes fizeram uma tarte de cogumelos. Vieram com aquilo, não sei o quê, e disse, então, provei, aquilo estava bom. A única coisa que eu fiz foi dar um formato diferente e dizer, olha, então vamos utilizar esta tarte de cogumelos, vamos utilizá-la, vamos fazer um pitvier, lá está, eu fui buscar uma receita da culinária francesa, não é? E vamos adaptá-la a este prato e vai servir a de guarnição. E que era com coelho. E quem veio com essa ideia de coelho até foi o meu subchefe. Ele disse, eu gosto muito de coelho e tal. E disse, então vamos fazer esse pitvier. E depois até a primeira versão que ele me apresentou era do coelho estufado, mas ainda vinha com o osso e tal. E eu depois disse assim, então vamos pegar aqui nestas duas ideias e vamos refinar isto
para um hotel de 5 estrelas. E então pegámos na parte da tarte de cogumelos e pegámos na parte do coelho e desconstruímos. E em vez de apresentar o coelho com o osso, pronto, que dá assim dá assim um registro de cozinha mais regional, mais tradicional, em que, por exemplo, o cliente de 5 estrelas não vai estar ali a roer o osso com a mão, não é? E então nós temos que ter um bocado em conta esse refinamento daquilo que é. Não estou a dizer que seja má, Não, essa não, ideia, não. não é? Mas temos Faz que mal enquadrá-la depois no ambiente. Então ele disse, então vamos fazer um pitvier de cogumelos e coelho. Ou seja, vamos estufar o coelho, vamos desfiar o coelho e vamos fazer esta tarte com os cogumelos dentro e com o coelho lá dentro e conseguimos fazer um prato bonito com a apresentação em que estava lá o coelho e os cogumelos. E aquilo foi um sucesso, aquilo depois entrou para a carta e ainda foi um prato que ficou ali com bastante aceitação. E lá está, foi um processo de venho uma ideia, venho outra ideia, eu aplico um bocado de... E embora fosse uma coisa que... Foi uma coisa que nós chegámos a todos em conjunto com ideias que vieram de vários lados. E é um bocado este o processo em quase tudo que acontece. Não é? Ou pelo menos eu tento que seja assim. Não é? Chefe, para quando uma estrela Michelin? Eu não penso nisso. Não é muito o meu foco. Embora se viesse, claro, ficava todo feliz, não é? Não diria que não. Mas não é o meu foco, não é o meu. Até porque depois envolve não só o trabalho do chefe, mas também todo o trabalho de uma equipa de um restaurante em si, de uma equipa de sala. E depois implica também o serviço de vinhos, a própria decoração, o próprio englobamento do restaurante e o posicionamento. Ou seja, envolve muitas coisas. Teria que estar tudo alinhado para chegar aí. Mas quem sabe, se num dia no futuro essas coisas se vierem a alinhar, por que não? O universo há de saber. É. E lá em casa, chefe? Cozinha em casa? Eu já estou a entrar por outros caminhos. Sim. Não, cozinho, embora a minha mulher também cozinhe muito e bem. Mas normalmente cozinho de uma forma muito mais descontraída. Imagino que sim. Normalmente faço coisas assim mais... não tão gourmet. Cozinho mais aquilo que gosto, cozinho mais para mim, não é? Vou mais ao meu gosto pessoal e de uma forma assim mais, digamos, sem regras. Mas cozinho e tenho muito gosto em cozinhar e em casa também. Que bom. Chefe Nuno Miguel, foi um gosto e é um orgulho tê-lo cá. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para este novo episódio do Isla Talk, onde nos mostrou com a sua simplicidade, a sua motivação profissional e preocupação com o bem-estar da sua equipa, com o bem-estar profissional da mesma e que todos juntos somos capazes de fazer mais, melhor e ir mais longe, todos juntos. Sem dúvida. Mas antes de terminar, gostava muito de lhe colocar uma questão. Os seus olhos brilham por... Os meus olhos brilham pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho. São eles que suportam muita da dureza e da intensidade que é o meu dia-a-dia de trabalho. Eles são o meu foco, é a minha família. Mas também brilham pelo facto de eu estar a fazer da minha atividade profissional ser algo porque eu me apaixonei e faz-me levantar da cama todos os dias com vontade de ir mais além, de ter uma motivação própria muito grande, de me sentir realizado em fazer o que eu estou a fazer. Mas eu costumo dizer que no meio disto tudo eu gosto eu sou muito tranquilo, gosto de ter uma vida simples, eu gosto de estar no meu trabalho e fazer o dia produtivo e que as coisas aconteçam. Mas uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é a desligar bem e a dizer assim, ok,
Este é o meu tempo de família, este é o meu tempo de trabalho, mas olho para o meu trabalho como algo Um prazeroso. gosto muito grande. Sim, Nota-se. Muito obrigada. obrigado. Eu. Senhoras e senhores, chefe Nuno Miguel. Obrigado. Obrigada por estarem desse lado. Convido-vos a estar presente no próximo dia 10 de julho, agora sim com os irmãos da SAMSIS. O Ruben Soares vem cá falar connosco e vai-nos falar de liderança humanizada. Até à próxima, muito obrigada.